4, um versículo que todos nós conhecemos de cor, salteado, diz assim a palavra de Deus: serei em breve, certamente, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. A campanha lá vai ser sobre esse tema, e nós vamos fazer uma pequena reflexão aqui desse tema. E quando eu comecei a refletir, irmãos, neste versículo, daqui a pouco eu chego lendo de volta, mas eu estava olhando de uma maneira bem geral a profundidade do livro do profeta Isaías. Assim como todos os livros da palavra de Deus, sempre tem aqueles textos em que a gente vê o povo de Deus, os irmãos, os pregadores, os pastores pregando mais naqueles textos, né? E eu acho muito bonito, por sinal. E eu estava fazendo só uma separação da quantidade desses textos no livro do profeta Isaías, né? Alguns de caráter bem doutrinário, por exemplo, Isaías capítulo 1, aquele célebre versículo que diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura no seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Capítulo 8, a visão de Isaías, vendo Deus num alto e sublime trono, cercado de querubins e serafins, que dizem santo, santo, e ele diz aquele texto de lições, né? Por exemplo, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, e ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso no capítulo 8. No capítulo 9 tem a profecia messiânica do nascimento de Jesus, quando a gente ouve muitos irmãos dizer que Deus é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Está lá no capítulo 9. Capítulo 14 vai falar da inveja do anjo de luz e de como ele desceu do céu para a terra. Capítulo 15, a doença de Ezequias. Aí for lá para o capítulo 35, 36, a gente vai ver o anjo do Senhor matando 185 mil, né? Na verdade, capítulo 38, a doença de Ezequias, os versículos iniciais. No capítulo 40 vai mostrar a grandeza de Deus. No capítulo 45 e no capítulo 40 vai dar aquele versículo que os velhos se cansarão, os jovens correrão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No capítulo 43 vai dar aquele versículo que a gente tanto prega, né? Que o Senhor é desde a antiguidade também, que o que Ele determina não pode voltar atrás, e por aí vai. Aí chega aqui, irmão, no capítulo 64, versículo 4, foi o versículo que eu li, e esse versículo 4, no capítulo 64, ele está inserido dentro de um pedido, dentro de uma oração, dentro de uma súplica que o povo de Deus está fazendo para Deus. Dentro de todo o contexto geral de Isaías, a gente vai ver uma Judá, uma nação de Judá, povo escolhido de Deus, mas que está declinando espiritualmente, mas que está morrendo espiritualmente. Mas aqui no capítulo 64, antes um pouquinho, 63, antes um pouquinho, o povo começa a atentar para isso, para que começa a atentar para a necessidade de se arrepender e de buscar a
que o Senhor chegue com livramento, chegue com a sua potente mão operando um milagre. Isso abre-nos um parênteses para nós recorrermos a Deus quando nós estivermos em aflição, em necessidade, quando nós precisarmos de socorro de Deus, nós nos direcionarmos para Ele, porque Ele ouve o nosso clamor. E o profeta Isaías está escrevendo aqui em 64:4, e ele diz esse versículo muito maravilhoso. Por que ele diz esse versículo? Porque ele está em um pedido a Deus, ele está em uma oração a Deus. E ele começa a dizer: mas olha, o Senhor fez os céus se abrirem, o Senhor abriu a terra, o Senhor operou poderosamente no nosso meio, nós contemplamos os teus feitos, o Senhor fez coisas grandes no meio de nós, o teu povo. Mas na frente ele vai dizer: olha, Deus, nós somos o teu povo, foi o Senhor que nos escolheu. E aí, o profeta Isaías, fazendo este pedido a Deus, ele diz: porque desde a antiguidade, olha Deus, nós estamos te clamando, porque antes o Senhor operou, porque antes o Senhor trabalhou. Talvez a situação agora do Senhor não está operando, seja o nosso pecado, seja a nossa dificuldade, mas desde a antiguidade o Senhor operou. Desde a antiguidade nós ouvimos falar, era como se ele estivesse dizendo: olha, eu cresci ouvindo os meus pais, as gerações que me antecederam, dizendo que o Senhor nos livrou da terra do Egito, que o Senhor nos livrou de debaixo do jugo de Faraó, que o Senhor nos deu livramento. E esse livramento começou quando o Senhor abriu o mar vermelho e fez os nossos pais atravessarem a pé enxuto, porque o Senhor também lá ouviu o nosso clamor. Aí ele está dizendo: porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos foi contemplado um Deus tão grande e poderoso, que trabalha por aquele que dele espera. Olha, irmãos, se nós fôssemos trocar em miúdos aqui esse texto de Isaías, nós diríamos o seguinte: olha, nós estamos aqui, nós colocamos algo nas tuas mãos. Talvez a nossa situação atual, talvez ela tenha determinado que o Senhor ainda não tenha feito milagre na nossa vida, mas nós estamos aqui, nós somos povo teu. Foi o Senhor que nos fez ovelha do seu Pai, foi o Senhor quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qualquer deficiência que porventura venha estar em nós, nos perdoe. Mas eu tenho uma coisa a dizer, Deus, que o Senhor trabalhou por nós, trabalhou no passado, trabalha na atualidade, trabalhará no futuro. Nós estamos aqui, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se nós fôssemos trocar em miúdos, nós diríamos isso ao nosso Deus. É porque muitas das vezes nós estamos assim meio que alheios às situações. Até isso aqui se parece com uma situação que eu comumente, costumeiramente eu digo: nós temos que nos apropriar do poder de Deus, através dos milagres que Ele operou nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida daqueles que estão próximos de nós, na vida daqueles que nós ouvimos contar os testemunhos. Nós temos que nos apropriar disso e engrandecer o nome dele.
que determina que Deus faz, que Deus salva, que Deus opera, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus cura